Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Bendito, louvado, engrandecido seja o nome de Jesus, o nosso Salvador. Quero meditar com vocês hoje, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 25 e 26. O tema da nossa reflexão hoje é: o Espírito Santo é Deus na terra. O Espírito Santo é o próprio Deus na terra, agindo na terra, presente na terra. O Espírito Santo é esse Deus invisível, um Deus pessoal, invisível, um Deus presente, invisível, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que habita em nós. O Espírito Santo é este Deus e nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos nos envolver nele. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que Ele nos encha. O Espírito Santo é Deus agindo na terra e nós não podemos desperdiçar, meus irmãos. Nós não podemos desprezar essa maravilhosa oportunidade de termos o próprio Deus habitando em nós, fluindo em nós, dentro de nós e através de nós. Aleluia, meu irmão. Oh, meus irmãos, nós podemos ir muito além. Nós podemos fazer coisas jamais pensadas, jamais assim calculadas, porque é sobrenatural. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas é sobrenatural e é pelo agir do Espírito Santo. Nós não podemos, meus irmãos, desprezar esse entendimento. O Espírito de Deus está na terra. Meus irmãos, Jesus ele vai dizer que era melhor ele ir para o Pai. Porque Jesus, naquele corpo, ele estava limitado. A geografia, ele estava limitado ao espaço. Mais uma vez que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. Ele recebeu aquele corpo glorificado. Ele voltou para o Pai e ele falou: é melhor que eu vá, porque eu preciso enviar o outro Consolador, um Deus Espírito, que é o Deus Trino nosso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus então falou: é melhor que eu vá, porque nesse corpo que eu estou, eu não consigo habitar em você, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, e este vai habitar dentro de você. Este vai guiar vocês em toda a verdade. Esse vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo. Esse vai testificar no espírito de vocês que vocês são verdadeiramente filhos de Deus. Este é que vai dar o poder para vocês. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, melhor do que Jesus presente fisicamente, é o Espírito Santo, que é o próprio Cristo, dentro de nós. Aleluia, meus irmãos. Como corpo de Cristo, unido com os irmãos. Muito importante eu falar isso aqui para você, meu irmão. Não acha que você vai ser aí o cheio do Espírito Santo e que vai viver sozinho. Isso não é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, quando ele enche uma pessoa, ele conecta essa pessoa no corpo de Cristo. E um ser humano sozinho
nunca foi, nunca será o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele é composto por vários membros, vários seres humanos. Então o Espírito Santo ele vai te conectar a outras pessoas da fé. E aí sim, mais pessoas conectadas, mais o poder do Espírito Santo vai agindo nessa terra, porque essa é a vontade de Deus, este é o plano de Deus, Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, a esperança da glória. Olha o que Jesus falou no Evangelho de João 14, verso 25. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Então Jesus estava ali executando o seu ministério terreno, daquele corpo humano. Aí ele diz no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que lhes disse. Então Jesus está falando, o Espírito Santo ele vai habitar em vocês. Essa é a promessa do Pai. Essa é a vontade do Pai, porque Jesus aqui, ele está em concordância com o Pai. A promessa que o Pai tinha feito lá em Joel, quando lá em Joel diz, capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a humanidade. Meu irmão, isso aqui é muito importante, porque já aconteceu. O Espírito Santo ele já desceu, o Pentecostes já aconteceu. E ele veio sobre toda a humanidade. Ele está sobre a humanidade. Infelizmente, a humanidade não se rende, não se humilha, não busca o Espírito Santo, não recebe o Espírito Santo. Simplesmente fecha a porta na cara do Espírito Santo, magoa, entristece o Espírito Santo. Porque o ser humano está aí cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de egoísmo e não entende que Deus ele tem esse plano, tem essa vontade de habitar dentro de nós, meus irmãos. E está falando aqui que essa é a promessa de Deus, que ele vai encher toda a humanidade com o Espírito Santo. E aí, meu irmão, ele fala aqui no versículo 29, até os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então não importa a posição, não importa, meu irmão, sua condição social, acadêmica, não importa sua religião, não importa a sua localização geográfica, onde você está morando, importa é a sua fé, é o seu coração, está aberto ou está fechado. O Espírito Santo é Deus na terra e Ele quer habitar dentro de nós. Fala para Ele hoje, eu te recebo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Guarda essa palavra no seu coração, fique com Deus, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.